Bem, guys, what's going on? Robert, estamos de volta. Tudo bem com vocês? Bom, a gente tá ficando velho, né? O ano já tá aí quase que terminando, 2025 vem vindo aí. Se a gente não tomar conta, o tempo voa, passa bem rápido. Estamos ficando velho, é óbvio. A gente não pode ir atrás, certo ou não? Mas louco eu não tô ficando. Eu não consigo entender o que está acontecendo muitas das vezes no Brasil. Não dá para entender como as pessoas ainda parecem estar numa eterna busca de um salvador da pátria, aquele que promete varrer, literalmente, as instituições, a corrupção, a sujeira da política. Ou seja, é a mesma eficácia de varrer tudo isso, colocar debaixo do tapete, que muitas das vezes a gente não consegue entender. Desde as manifestações de 2013, a gente vê milhares e milhares de pessoas fazendo as mesmas coisas, esperando resultado diferente. O mais importante isso, que existe uma desconexão literal entre a política e os interesses sociais que têm pavimentado as redes sociais. Existem duas coisas importantes que a gente precisa tomar cuidado, que eu venho sempre comentando, mas de vez em quando a gente esquece e passa desapercebido. Primeiro, a mídia. Nós nunca tivemos um meio de comunicação que pudesse realmente transcender, transformar e criar um mecanismo para que você realmente pudesse tomar suas decisões. Não ficar perdendo tempo com os salvadores da pátria. Pessoas que poderiam fazer aquilo que nós devemos fazer. Segundo, as redes sociais. Web, rede em português. O que é a rede? É um dispositivo de aprisionamento. Muitas das vezes a gente não consegue entender. Mas mesmo assim, surge na consequência de personagens, de caricaturas, pessoas que aparecem literalmente com um discurso diferenciado. E o povo abraça, porque o povo não consegue ter o alento, o povo não consegue atravessar a ponte. Falta criar um mecanismo para poder atravessar. E muitas das vezes isso não acontece. Eles ficam na expectativa de que pessoas possam fazer. E é o que nós estamos vendo na lógica da destruição. Caricaturas, pessoas que aparecem no cenário como um personagem, que se diz ser o que não é, que fala uma coisa, mas não vive outros princípios. Então é importante a gente tentar se alentar coletivamente dentro dessa base hemogênica que muitas das vezes a gente não consegue entender. Terceira via, factóide político, eufemismo, meias-verdade, políticas compensatórias, tensalista e mercantilista, pessoas que são contra o sistema, teoremas de Baglini, foi a mesma coisa que o Javier Milei fez na Argentina, falou que ia crucificar o Papa de cabeça para baixo, depois que ganha, muda totalmente o cenário. E a gente continua na expectativa dos efeitos simplistas, dos efeitos e soluções rápidas, momentâneas. Nós queremos resultado para tudo. E o povo se deixa se levar pelos problemas complexos de uma sociedade que está totalmente despolitizada e não consegue encontrar. E muitas das vezes a moderação ela é percebida por causa que existe uma traição das causas, porque não existe o preenchimento das demandas daqueles menos desfavorecidos que clamam todos os dias, que caminham com o sofrimento estampado no ar. É uma estratégia, gente. Faz parte de aparatos ideológicos que tem um braço direito da mídia, que pelo incrível que pareça, não cria mecanismo para poder favorecer a maioria. Favorece aqueles que controlam o monopólio, o oligopólio, o Main Street, a mídia corporativista, baseado abaixo de o sionismo. E muitas das vezes a gente não consegue entender. Esse tipo de manobra, ele é aleatório. Ele faz parte do capitalismo, que está se dissolvendo, que é um braço do fascismo,
e da ideia ideológica daqueles que não conseguem enxergar do outro lado do rio. Coaches, capitões, mito, Marte, agora é Marte, existe o Marte. Tudo isso faz parte de um processo de recapitalização da tecnologia da informação, onde você é que dita as regras. As redes sociais, os algoritmos, a inteligência artificial te deu espaço, o microfone, para que você realmente possa fazer aquilo que você quer fazer, muitas das vezes. E a resposta disso tudo é destruição, porque você está abaixo desse sistema e eles são acima do sistema. Uma pessoa que é contra o sistema e participa do sistema, uma pessoa que é contra a política representativa e faz parte desse processo seletivo, é que precisa realmente acertar literalmente os dois neurônimos, que muitas das vezes nos confunde. E muitas das vezes a destruição, ela não constrói. Os antipolíticos, a retórica incendiária, os ataques, a verbalização, tudo isso faz parte de um contexto que muitas das vezes a gente não percebe, com uma ideia de alimentar uma esperança. As pessoas gostam desse ritmo, elas se preocupam com isso. E muitas das vezes eles vão provar para a sociedade que 2 e 2 é 5, e você vai continuar a entender que 2 e 2 é 5. Valorizar a construção da formulação da política pública hoje aos interesses de terceiros está acima de um projeto de poder dessas pessoas que estão aí. E nós? Qual é o nosso feitio? Quais são as nossas responsabilidades? Soluções mágicas, ilusórias, conto de fada. A crise se perpetua, ela é um modelo de governo. E muitas das vezes a gente não consegue imaginar, nem aceitar, porque muitas das vezes a gente faz parte de um cenário. Muitos daqueles que se constroem através de uma caricatura não conseguem entender que muitas das vezes a mobilização imaginária ela não tem um resultado latente para um povo despolitizado que muitas das vezes não consegue entender. Essas caricaturas fazem parte de um aparato de um endereço, porque enquanto você se diverte, 7 de setembro está chegando, e muitas das vezes a gente não consegue ter a nossa participação civil na sociedade, a gente está na praia, a gente não consegue ter uma postura pela qual nós possamos, literalmente, temos o embargo de podermos fazer aquilo que realmente vai nos ajudar a sairmos desse marasmo. Tudo isso que eu estou querendo mostrar para vocês é uma definição, ou seja, de algo que acontece e está acontecendo literalmente no Brasil. E a gente não percebe. E muitas das vezes nós pagamos um preço caríssimo, porque nós fazemos parte dessa destruição. Eu estava vendo a live do Pablo Marçal com a esposa, falando sobre família. Aí eu vi os filhos dele, fico imaginando o filho vendo o pai xingando, humilhando uma outra pessoa, porque isso faz parte do adereço, humilhando uma outra pessoa. Eu fico imaginando ele querendo dar uma aula de moralismo e a criança analisando. Será que a criança parou para pensar, para falar assim, muitas das vezes, será que isso... Será, pai? Você quer defender algo que você realmente não vive? Pense nisso. E aí? O que você acha disso tudo? O risco é perpetuar dentro do ciclo da desilusão, trazendo a frustração. Enquanto isso, o brasileiro continua na busca de seu salvador da pátria. Esquece que foi programado
para encontrar o Salvador da Pátria. A gente volta no próximo vídeo. Pense nisso. Esse é o país que você vive, que muitas das vezes você não conseguiu entender onde você vive. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.